Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui é o Vander, professor de filosofia. Hoje vamos trabalhar o conteúdo da terceira semana do PET. Só relembrando, na última aula nós falamos sobre bioética. Vale lembrar que a bioética é uma disciplina do campo da ética que vai tratar sobre questões concretas, questões do nosso cotidiano voltadas à vida humana. Pois bem, o tema de hoje é política e violência no âmbito urbano. Falando de violência, nós temos duas respostas para a origem da violência. Uma delas é a instintivista, onde os pesquisadores, os pensadores dessa área vão dizer que a violência é algo da natureza humana, está nos nossos instintos. E uma outra corrente, que será a socioambientalista, vai dizer que a violência é algo social, é algo criado pela nossa cultura, que nós não nascemos violentos, mas nos tornamos violentos a partir do contexto em que nós vivemos. No decorrer desse estudo, vamos ver qual que é a resposta da filosofia para essas duas correntes, esses dois modos de pensar. Então, o nosso percurso nessa aula será falar um pouquinho sobre Estado, que é só mais o conceito, sobre política e sobre três pensadores contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Então, como ponto de partida, vamos definir a palavra política. A palavra política é uma palavra de origem grega, significa que deriva de polis, cidade-estado. Lembrando que Atenas era cidade-estado pertencente à Grécia. E a política é o campo da atividade humana que se refere à cidade, ao Estado, à administração pública e ao conjunto dos cidadãos. Então, tudo aquilo que se refere à vida das pessoas, da administração pública, nós podemos entender como política. Aristóteles dizia que o homem é um animal racional e político. Duas concepções, uma delas mesmo em Aristóteles. Aristóteles vai entender a política como a esfera da realização do bem comum. Sendo assim, o político seria aquele que deveria ou que deve trabalhar para o bem comum. E o filósofo e jurista italiano Norberto Bobbio vai dizer que a política é o processo de formação, distribuição e exercício do poder. Aqui vale lembrar que esse poder não é um poder personificado, não é uma pessoa, mas é aquilo que é oferecido ou que está à disposição daqueles que vão governar para exercer esse poder também em prol da sociedade, em prol de uma comunidade. Quanto ao conceito de Estado, o Estado é definido como uma organização soberana que governa um povo sobre um determinado território. Quer dizer, o Estado, a partir das leis, das normas e das regras, ele vai governar um povo dentro de um determinado estado. Por exemplo, nós temos o estado de Minas Gerais. Então, dentro do território de Minas, há alguém que governa a partir de leis e normas voltadas para Minas. Pertinho da gente, nós temos o estado de São Paulo. Cabe ao governador de São Paulo governar, administrar o seu território, a sua população, a partir das leis e regras voltadas para o estado de São Paulo. Tá? E temos também o estado maior, que é o nosso país, a nossa nação Brasil, e cabe ao presidente da República governar, administrar dentro do território brasileiro, voltado para os cidadãos brasileiros, para todos os cidadãos brasileiros. Uma observação interessante é, dentro do Estado democrático, há uma tripartição dos poderes. Tá? Uma proposta vinda do pensador Montesquieu, conhecido como Barão de Montesquieu, que ele dizia que o poder não poderia estar acumulado nas mãos de um só governante.
Então ele propõe essa tripartição dos poderes, que é o poder legislativo, o judiciário e o executivo. Dentro das suas funções, cabe ao legislativo elaborar as leis, ao judiciário aplicar, fazer com que as leis sejam aplicadas, e o executivo fazer que as leis sejam executadas, administrar em conformidade com as leis. Tá? Três poderes independentes, porém que devem viver em perfeita harmonia, em profundo diálogo entre eles, né? Que são três instituições do Estado democrático, instituições necessárias para o bom andamento do Estado. Agora, a questão que vai nos fazer aprofundar um pouco sobre o conteúdo do PET é o que justifica o poder do Estado. Dentre várias respostas que nós temos ao longo da humanidade, aqui nós vamos falar sobre as respostas que vêm dos pensadores contratualistas. Mas antes de falarmos dos pensadores contratualistas, vamos entender o que é o contratualismo. Então, no contratualismo, os indivíduos decidem, de comum acordo, abrir mãos de suas liberdades individuais em favor do Estado. Quer dizer, eu dou a minha liberdade em favor do Estado. Mas o que eu ganho em troca disso? Tá? A garantia de um certo número de direitos, como direito à vida, à liberdade, à propriedade, à expressão, ao ir e vir, entre outros. Tá? O indivíduo abre mão de suas liberdades individuais para que o Estado possa dar a ele sustentação, fundamentação e base para viver dentro da sociedade. O contratualismo também é entendido como um contrato ou um pacto social entre os indivíduos e esse poder soberano, que seria o Estado. Dois aspectos interessantes aqui do contratualismo. Primeiro, é uma explicação sobre a origem do Estado, né? Como surgiu ou por que surgiu o Estado, originou o Estado. E segundo, é uma posição em defesa do poder soberano. Dentre esses pensadores contratualistas, Thomas Hobbes, por entender que o homem é egoísta por natureza, Hobbes tem até uma frase muito famosa: o homem é o lobo do homem, é um estado de constante guerra de todos contra todos. Então cabe ao Estado proteger o homem da morte violenta, pois o que rege a conduta é o medo. O pensador John Locke já vai dizer que o homem tem uma boa índole e tenderia a viver sem conflitos sociais. Tá? Então, o que cabe ao Estado? Garantir a paz, punindo os transgressores para evitar a impunidade. Se o homem tem uma boa índole e tende a viver sem conflitos, então, quando há transgressão e essa transgressão levará ao conflito, então o Estado ele entra para quê? Para punir esse transgressor, para que a paz ela reine novamente e para que esse transgressor não volte a agir também como agiu anteriormente. Já o pensador Jean-Jacques Rousseau, francês, em contraposição a Hobbes, ele vai dizer que o homem é naturalmente bom e a sociedade que o corrompe. Essa corrupção, segundo Rousseau, ela acontece a partir do surgimento da propriedade privada, onde o indivíduo disse ser com determinado território e disse, olha, essa terra, esse terreno, esse território é meu. A partir daí começa a guerra de todos contra todos em função da propriedade. Então, para Rousseau, cabe ao Estado garantir a todos o bem comum. Um exemplo, o direito à propriedade. Né? A propriedade não é só um bem de um ou de poucos, mas um bem de todos. Todos devem usufruir da propriedade privada. Então, a partir desse nosso breve percurso, vamos pensar o seguinte. Primeiro, o Estado tem protegido a sociedade da violência, como propôs Hobbes? Depois, o Estado cumpre o seu papel de promotor da paz social, como propôs Locke? E por fim, o Estado tem garantido a todos os mesmos direitos, como propôs Rousseau? Vamos pensar a partir do nosso contexto
a partir do nosso conhecimento, a partir da nossa experiência, sobre essas três questões, olhando para o nosso estado. E por fim, um pequeno poema de Bertolt Brecht, que vem em encontro àquilo que nós estamos falando. Ele vai dizer o seguinte: nós pedimos com insistência, não digam nunca, isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina a confusão, em que corre sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca, isso é natural. É interessante esse poema para refletirmos o seguinte. Falamos no início de dois posicionamentos em relação à origem da violência. Dos pesquisadores e pensadores instintivistas, que vão dizer que a violência é algo da natureza humana, e dos socioambientalistas, que vão dizer que a violência é algo social, algo cultural criado por nós, seres humanos. Brecht veio dizer que não podemos naturalizar a violência e suas facetas, as suas formas, as suas representações na sociedade. Não podemos passar diante de uma pessoa assassinada ou morta e dizer isso é natural. Diante de crianças que trabalham antes mesmo do seu tempo e de modo análogo à escravidão, isso é natural. Diante da agressão às mulheres, diante as várias formas de preconceitos, preconceito ao negro, ao LGBT, ao idoso, ao deficiente. Olhar para situações de fome, de miséria, de desemprego, de falta de moradia e dizer isso é natural. Na concepção de Brecht, nada disso é natural. Porque se achamos que tudo isso é natural, se nós naturalizamos a violência e as formas da violência, nós não agimos, nós não reagimos. Mas se entendemos que isto é também criação humana, enquanto seres humanos, nós temos um compromisso ético e político de combater. E a filosofia ela vai entrar aqui para nos ajudar a pensar o seguinte: seja algo que faz parte dos nossos instintos ou criados pela sociedade, enquanto seres humanos, dessas duas dimensões, natureza e cultura, nós temos a capacidade reflexiva, a capacidade humana de transformarmos essa realidade, de não banalizarmos o mal. Porque quando banalizamos o mal e todas as formas de violência, como dizia a filósofa Hannah Arendt, nós banalizamos a própria vida. Que nós possamos pensar sobre isso. No mais, não esqueçam de realizar ou de resolver as atividades do PET. Uma boa tarde para vocês e até a próxima.